No ar. Boa noite. Boa noite. Hoje é o Dia da Amazônia, 5 de setembro. A Amazônia é a mãe do Brasil. Da terra, ela é o pulmão. Precisamos preservar. O alerta para o Brasil é para não desmatar. Senão, gente, bicho e flor ficarão sem respirar. Esse poema é de minha autoria e eu ofereço à Amazônia e a todas as mulheres da Amazônia que lutam bravamente no seu cotidiano. Viva a Amazônia! Viva! Então, pessoal, esse 5 de setembro, estamos tendo a dádiva, o privilégio de ter essa mulher incrível, cineasta, produtora cultural, com toda essa experiência na produção do audiovisual na Amazônia, que é a Ziene Castro. Ziene, a gente quer te agradecer muito por estar aqui na Aventura Humana de Ser Mulher, que é um projeto que tem a proposta de fazer da experiência das mulheres, levar nessa rede social, né, da gente fazer uma ocupação desse território digital. E a gente está tendo a sorte e o privilégio de contar, assim, com mulheres como você, que realizam o audiovisual num ambiente tão distante dos centros urbanos do Brasil, que é a Amazônia, né? E aí a gente queria saber contigo dessa experiência, dessa aventura que tu fazes, né, enquanto mulher. Bem, boa noite a todas, a todos, a todes. Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui. Mulheres incríveis que eu admiro, né? É sempre bom poder fazer essa troca. E realmente é uma aventura. Eu acho que o nome é muito apropriado mesmo, porque eu acho que é uma aventura ser mulher, é uma aventura ser mulher, né, daqui desse território, e, sobretudo, escolher um caminho tão rico, mas tão cheio de percalços e desafios, que é a produção audiovisual, né? Eu comecei muito novinha, assim, a minha trajetória dentro da cultura e da arte foi desde muito pequena, e muito, assim, muito produtiva, muito comunicativa, né? Muito cheia de ideias, sempre. E eu sempre aprontei muito desde muito pequena. Então, a minha mãe comentava muito isso, e depois que mais velha eu me tornei uma produtora e uma realizadora, a minha mãe sempre dizia isso: já nasceu pronta.
e para encarar esse desafio, né? Que é um desafio enorme. O que ocorreu? Assim, eu fiz comunicação muito novinha, e eu entrei na Universidade Federal do Pará com 16 para 17 anos, 16, porque eu tinha acabado de completar 16 e eu entrei na universidade. E eu cometi um deslize que eu costumo comentar hoje, porque depois de anos e anos e anos de terapia, né, hoje, com muito orgulho, com 56 anos de idade, eu não tenho mais medo de falar disso. Mas eu tinha medo e vergonha. Eu fiquei grávida adolescente. E isso foi uma coisa que se estendeu por muitos anos na minha vida como uma coisa horrível, que eu devia negar, que tinha sido um deslize meu imperdoável. Enfim, foi muito doloroso, muito difícil, mas superado, resolvido. E, obviamente, naquela época, naquela idade, na década de 80, eu, filha caçula de uma família muito tradicional, fui obrigada a casar, né? E me casaram, e eu tive meu primeiro filho, e foi muito tumultuado, mas tudo superado, e graças a Deus hoje todos temos muita saúde, muito amor entre nós, e todos, ao longo do processo, fizemos o exercício do perdão. Mas com 19 para 20 anos, eu já era independente, eu já era dona do meu nariz, eu já fazia o que eu queria, e eu comecei a trabalhar já com música, com show, com produção de show, né? Eu comecei a trabalhar com cinema também, mas eu acabei indo para São Paulo, e com 20 anos de idade, para 21, eu consegui meu primeiro trabalho, assim, um trabalho super, hiper, mega importante, que eu era a mascotinha, assim, a novinha, não tinha nem 21 anos ainda, de um grupo empresarial em São Paulo, que era uma multinacional de cinema, e que era distribuidora dos filmes da Paramount e da Universal. Como eu já tinha muita desenvoltura, e como eu amava cinema, e como eu já tinha, desde muito nova, uma paixão por cinema, eu consegui essa vaga, e eu trabalhei 7 anos nessa empresa, na Cinema International Corporation. Enfim, durante esses 7 anos eu já perdi a conta, assim, de quantos filmes da minha vida eu já assisti, porque eu era uma cinéfila desde muito nova, e comecei a trabalhar com cinema e na distribuição. Então, eu assistia cerca de 50 filmes por mês, assim, porque a gente tinha que assistir os filmes, porque a gente tinha que fazer a distribuição dos filmes. Então, depois disso, eu acabei tendo um problema com meu pai, que todo o processo conturbado da nossa relação, que era com ele mais difícil, porque a minha mãe sempre me apoiou, mãe, né? Mãe, mulher, e que não se rendeu ao sistema opressor. Então, ela não me oprimiu, ela me apoiou quando tudo aconteceu. Mas o meu pai queria me esganar, né? E ele ficou anos sem falar comigo, e ele adoeceu. Teve uma doença muito séria, teve 4 infartos. E a minha mãe me ligou e falou assim, pega um avião, corre, porque ele só chama por ti. Porque eu era caçula e eu era a queridinha dele, né? E aí eu vivi sempre essa relação de amor e de ódio, mas assim, eu tenho um grande amor pelo meu pai, a gente também conseguiu fazer as pazes. Então, eu consegui resgatar tudo isso. E eu vim para Belém. Quando cheguei aqui, ele estava terminal. E aí eu voltei para São Paulo e falei, eu preciso voltar para Belém, eu não posso, meu pai está condenado, ele foi para São Paulo, inclusive. E a equipe médica disse, não tem jeito, só transplante, mas ele não vai resistir ao transplante, porque ele está muito frágil. Bom, resumo da ópera. Ele voltou de São Paulo para Belém, recebeu extremunção, tudo. E eu voltei para São Paulo, sentei na mesa do presidente da empresa, de uma multinacional, e falei para ele, eu quero fazer o meu trabalho no norte do Brasil. Ele falou, você é louca. Não existe esse mercado no norte do Brasil. Eu falei assim, mas eu vou fazer esse mercado. Aí ele falou, só pela sua pedância, pelo seu ímpeto, eu vou te dar essa oportunidade. E aí ele me deu esse território, que era o norte do Brasil, que nunca ninguém tinha vindo para cá fazer esse trabalho, que eles não consideravam um território, porque para eles o norte do Brasil nem existia, só é índio, né? Essa coisa que a gente sabe que existe e a gente está tentando diminuir essas distâncias entre esses Brasis, mas a gente sabe que ela é real. E eu vim, e para minha felicidade foi um trabalho incrível, e eu ganhava prêmios sempre, porque eu sempre conseguia bater as tais cotas, né? Mercado, né? Enfim, indústria.
e trabalhei muitos anos ainda com eles, e para desdobrar rapidamente essa história, que foi o começo da minha vida trabalhando com cinema, o meu pai, ele teve esse infarto, eu acho que era 88. Ele só morreu em 2013. A minha mãe foi antes dele. Então, assim, a vida dá muitas voltas, né? Absurdas. É uma aventura absurda, né? E desafiadora. Mas, assim, eu faço mesmo o lema, né? Faça do limão uma limonada. Eu faço limonada todo dia. E eu tomo, em jejum, inclusive. Porque tem me fortalecido muito ao longo da vida, sabe? Ao longo dessa jornada. E daí as coisas foram acontecendo, e eu tive vários companheiros, eu tive filhos com diversos companheiros, eu fui fazendo a minha vida de uma maneira muito eneidiana, sabe? Muito sem dar conta para a sociedade do que ela pensava de mim, e as pessoas me olhando sempre de maneira torta, mas eu sempre assumindo de uma maneira muito firme as minhas posições e as minhas escolhas, sabe? Muitas vezes doendo muito, mas muitas vezes me fazendo de pedra, né? Você constrói uma proteção, né? Para viver nessa selva de pedra, né? Do mundo machista, né? Que nos oprime. E eu segui a minha vida, e eu só fui fazer cinema, estudar e me tornar realizadora com 35 anos de idade. Que foi quando eu chutei o balde e fui para o Rio de Janeiro. E em 2000, virada do milênio, eu falei, chega, eu vou fazer isso. E aí fui para o Rio estudar, fazer uma faculdade de cinema para poder me apropriar mesmo da linguagem de uma maneira mais acadêmica, mais teórica, para depois voltar para a prática, para ir para o set. Eu não tinha confiança de fazer isso, mas eu queria fazer, né? Então eu fui me preparar para isso. E ainda fiquei trabalhando com muitas produções de outras pessoas para me dar essa bagagem, sabe? Que comandar um set de filmagem é muito difícil. E ainda hoje, a gente sabe que é um ambiente muito mais masculino do que feminino, né? E também sofri muito assédio, né? Eu era muito, como a Fátima comentou, eu sempre fui muito comunicativa, sempre muito falante, namoradeira, e muitos problemas eu arrumei na vida, sabe? Porque as pessoas confundiam, porque as pessoas já queriam ir para além do... Entendeu? E se eu fizer uma lista, nossa, não sobra pedra sobre pedra. Porque, além do que, a gente tem muitas questões, nós mulheres, que eu acho que a gente nem se dava conta que era assédio, né? Então, hoje, essa cartilha sobre tudo isso, deixa a gente fala assim, nossa senhora, é mesmo, né? Aí tu ficas te dando conta e fazendo uma revisão de quanto assédio a gente sofre e não se dava conta, a gente sofreu, né? De quanta opressão também a gente sofreu. Ainda a nossa geração, que a gente acha que nós já fomos muito libertários, né? A nossa geração para cá acha que já, né, botou o pé na porta e já fez... E, de certa forma, a gente ainda compactuou, né? Alicerçou muito ainda alimentou muito essa sociedade machista que a gente vive, desse machismo estrutural, né? Então, é um pouco esse começo, assim, da minha trajetória, e daí eu fui para a minha carreira mesmo, ganhando editais, e aí eu comecei a minha produção. Tá, e aí esse negócio aí que você falou pra gente sobre ser mãe, né, muito cedo, eu também fui mãe muito cedo. E isso não foi, na verdade, foi para mim, a maternidade, ela foi um impulso para que eu pudesse me formar mulher mais cedo, né? E aí, nesse sentido, a gente queria poder ouvir de ti essa experiência que tu tens com a Eneida de Moraes, que eu acho que a Fatinha pode complementar uma pergunta que ela tem para fazer. A gente queria saber. Essa produção que você tem para fazer, o que você já fez com Eneida de Moraes, como foi o teu encontro com ela
E essa produção vem trazer Eneida em que sentido? A mulher, a política ou o conjunto de Eneida? E onde Eneida está dentro de ti? Então, menina, eu fui invadida por Eneida. E foi o cinema que trouxe Eneida para mim. Porque quando eu fui para o Rio de Janeiro estudar cinema, aconteceu assim uma reflexão muito profunda, né, sobre o quanto eu conhecia e o quanto eu dominava autores paraenses, porque eu acho que eu passei a pensar sobre toda essa questão nossa, da nossa identidade, né, até por conta dessas questões também da gente sofrer muito preconceito quando a gente está fora, quando a gente está no eixo sul-sudeste, né, eu pelo menos sofri bastante preconceito. E com o nosso jeito de ser, com o nosso jeito de falar, e as pessoas ficam, uns acham bonito, outros acham engraçado, outros acham que a gente é caboclo, né, enfim. E eu tenho uma história também, assim, que eu sou filha de uma europeia, meus avós vieram fugidos da Guerra Civil Espanhola para o Brasil, meus avós maternos, e eu tenho essa herança, e o meu pai é filho de português com índio, como milhares de brasileiros. E a vida inteira, de uma maneira muito ingênua, eu acho, não vou julgar a minha mãe aqui, mas assim, a gente era criada para não ser caboquinha, né? Para a gente ter um comportamento mais europeu, né? Mais eurocêntrico. E eu tinha muita vergonha de ser filha de um caboclo, né? E foi muito difícil para mim fazer as pazes com a minha caboclice, sabe? Com a minha herança cabocla amazônica. E hoje é uma das coisas que eu mais admiro e preservo em mim, sabe? E busco mesmo revelar essa minha origem cabocla. E quando eu me dei conta da necessidade de retomar essa minha herança, sabe? As minhas raízes amazônicas profundas, Eneida fez parte disso. Porque daí eu comecei a pesquisar os nossos grandes autores. E Eneida veio, né? Dalcídio Jurandir, fazendo cinema, querendo falar da Amazônia. Como eu poderia falar da Amazônia se eu ainda tinha questões para resolver com a Amazônia dentro de mim, né? Da minha própria identidade amazônica. E a Eneida foi a mulher, foi a escritora, foi a militante, foi tudo nesse sentido, sabe? De eu rever e de eu valorizar tudo isso. Então, ela é extremamente importante na minha vida, na minha trajetória. Eu tive o insight de fazer um filme dela, de adaptar. Chamei um grande amigo, que também é super apaixonado por Eneida, que é o Adriano Barroso. Não sei se vocês conhecem, mas é um querido. E falei para o Adriano da minha paixão por Eneida. Adriano é maravilhoso. E aí chamei o Adriano e falei, Adriano, olha, eu estou tentando conseguir os direitos autorais da obra da Eneida. Isso já é 2003, era 2003, quando eu vinha de férias para Belém, enquanto eu estava estudando lá, né? E aí eu falei, Adriano, eu preciso e tal. E aí comecei a fuçar, encontrei uma outra guardiã, assim, que eu chamo que é uma anja na minha vida, que é a professora Eunice Ferreira, que é parceira da professora Luísa Miranda Alvarez. Aí as duas fundaram o GPEM, que é o Grupo de Estudos Eneida de Moraes. Meninas, eu grudei nelas, né? Grudei. E a Luzia já vinha também do cinema, porque ela também tinha sido uma das primeiras mulheres críticas de cinema. Colei nelas. E a professora Eunice tinha o trabalho dela de doutorado, de mestrado e doutorado, era Eneida de Moraes. E eu falei para ela, eu preciso descobrir como eu consigo todos os direitos para fazer a obra da Eneida para o cinema. A professora Eunice tinha conhecido o filho da Eneida, o único filho que estava vivo, porque a Eneida teve a Léa e teve o Genaro, o Otávio. O Genaro é o neto. Aí o Otávio estava vivo. E eu ia para Cuba fazer um curso de documentário na Escola de Cinema de Cuba. Eu falei, bom, eu vou fazer uma ponte aérea no Rio, vou atrás do filho da Eneida e depois eu sigo para Cuba. Eu cheguei, passei um telefonema para ele, avisei para ele que eu ia, ele já estava bem idoso, ele já estava, acho que com 85 anos, ele já estava assim, sabe? Já meio doentinho e tal. Resumo da ópera, ele me deu os direitos da Eneida em cartório,
eu tenho esse documento para todas as obras da Eneida eu passar para o cinema, adaptar para o cinema, né? E aí, foi muito lindo esse presente. Ele me deu de presente. Ele estava super dodói já, mas ele foi no cartório para fazer em cartório, lavrar em cartório. E eu guardo esse documento como uma preciosidade, porque eu tenho um compromisso com a Eneida, né? De fazer uma trilogia da vida dela. Então, eu fiz o Promessa Azul e Branco, que é um filme que fala um pouco dessa fase da infância e da adolescência de Eneida. Eu tenho já praticamente todo gravado, faltando algumas coisas, o documentário Simplesmente Eneida. E tenho o longa ficção Cão da Madrugada, que eu ganhei o edital de desenvolvimento para ficção, que é o último projeto que eu devo conseguir realizar, que é o projeto de maior envergadura, mas que eu tenho muita esperança de conseguir levar para as telas a história dessa grandiosa mulher, assim, que eu sou muito admiradora e muito fã, da Eneida mulher, da Eneida militante, né, da Eneida escritora, que é uma grande cronista, entendeu? Da Eneida carnavalesca, que também é uma estudiosa, né, um livro seminal que ela escreveu sobre a história do carnaval carioca. Então, para mim, ela é uma ilustre paraense, que precisa, sabe, ser valorizada, ser visibilizada e honrada por todo o legado que ela deixou. É isso. Maravilha. E você já pensou em fazer o baile que Eneida deixou? Porque ela foi pioneira no baile carnavalesco no Rio de Janeiro, e aí em Belém, você já pensou em trazer de volta esse baile? Olha, nunca pensei no baile, sabe? Eu sei que o baile do Pierrot é um baile muito importante, que foi exatamente ela que fundou, né? No Rio e trouxe para Belém. Mas, olha... Vamos fazer esse baile? Não custa nada a gente pensar e unir forças. Vamos fazer esse baile. Estou contando. Tá? A gente pode fazer o baile da Matinta Pereira, né? Também. No dia do lançamento da Eneida, né? Porque eu acho impressionante isso que aconteceu com o nosso encontro, por duas razões. Primeira é que há um mês atrás, a escritora Fátima Teles, que nos dá a honra daí do Ceará de estar conosco, participando desse projeto, realizando o projeto junto à Aventura Humana de Ser Mulher, nos convidou, eu e Gisele, para a gente fazer a pesquisa sobre a Eneida. Sobre mulheres paraenses, escritoras paraenses, inclusive dando o privilégio de iniciar com Eneida de Moraes, porque ela é a mentora de tudo. Aí nós temos hoje, o universo ele conspira ao nosso favor, porque é só isso que a gente pode pensar, né? Eu acho que tem história. E nos traz a mulher paraense que é detentora de todos os direitos autorais da Eneida. Então a gente está aqui num clube enedístico, inédito e enedístico. Eu acho que tem história. Na verdade, Angelina, é só para cinema. Os direitos autorais que eu tenho é para adaptação da obra dela para cinema. Dos livros e tudo, eu acho até, eu não tenho certeza, mas eu acho que já está sendo reeditado pela UEPA, porque eu soube outro dia que tem um grupo, a Eneida tem muitos adoradores, né? Eneida está no altar de muita gente, assim. Eu sou mais uma adoradora de Eneida, mas assim, e de vez em quando eu esbarro em alguém que nem é daqui, com essa pesquisa, como eu estou desde 2003 com essa envolvida nessa relação, virou uma relação, né, muito, não sei nem explicar, mas assim, a Eneida para mim é uma coisa que é uma preciosidade mesmo, sabe, para mim. Eu tenho ela mesmo no meu altar, sabe? Ela é o teu chamado, né? Ela é uma pessoa, para mim, muito importante mesmo. E, de vez em quando, eu falo dela em conversas, e comento, você já ouviu falar? Em vários lugares, Rio, São Paulo, de vez em quando esbarra alguém em mim e fala assim, nossa, eu conheço. E isso, para mim, é muito bacana, porque, mesmo ela sendo invisibilizada no geral, tem sempre uma pessoa ou outra que está pesquisando, que está falando, que está sabendo, que conhece. Ela não é uma total desconhecida, entendeu?
E eu recebo muitos chamados, muitos por e-mail, das pessoas pedindo o filme, sabe? Eu tive muitas alegrias com esse filme, ele concorreu a melhor filme no Festival de Cinema Infantil no Rio de Janeiro, da Carla Camurati. Eu vendi 100 cópias, coisa inédita, assim, para curta, né? E todo mundo fica me pedindo para fazer mais cópias, enfim. Olha. Eu fui muito feliz com esse filme. Então, eu falo que essa minha relação com a Eneida, ela tem mesmo uma coisa para além, sabe, de tudo. Ela está num plano espiritual, num plano mesmo importante. Mas tem a parte toda que eu soube, acho que por conta da pandemia ficou para 2021. Mas a UEPA está reeditando vários livros dela. O curso de letras, né? No dia 26 de agosto, a Assembleia Legislativa do Pará aprovou por unanimidade o projeto de lei do deputado Bordalo, Lei 417 de 2019, com o nome de Lei Milton Mendonça. Essa lei, ela visa fortalecer o setor cultural e a produção paraense que foi atingida pelo Covid. Eu queria saber de você, o que você acha desse projeto de lei, se ele vem beneficiar a produção audiovisual e se você se sente contemplada com esse projeto, porque eu acho que esse projeto ele é um projeto que veio fortalecer a cultura atingida por essa pandemia. Olha, eu acho assim, a gente tem um cenário hoje muito negativo, né? A pandemia só veio reforçar esse cenário, né? Então, a gente está colocando na conta da pandemia uma coisa que já vinha desde 2018 para cá, com a eleição desse cidadão inominável, que está aí no poder, né? E que faz esse desgoverno do Brasil. E eu não poupo palavras, eu tenho até que me controlar, sabe? Para ser polida, para não perder o elan. Mas, assim, eu sei porque, assim, eu sou uma realizadora e tenho total consciência de que nós não temos no Brasil a possibilidade de a cultura, né? É oxigênio, né? A gente precisa ser subsidiado, a cultura precisa de editais, a cultura precisa do Estado, a cultura precisa de políticas públicas. Não existe, não é possível realizar nada dentro do setor cultural se não houver o fomento, se não houver o incentivo, se não houver as políticas públicas. É óbvio que é muito mais simples, né, fazer política de balcão, né, para determinados grupos, para fortalecer determinados grupos. Então, não é nada democrático. Eu acho que a maneira mais democrática, e ainda assim precisando de ajustes constantes, porque todo processo precisa passar por ajustes, mas eu acho que os editais ainda são a maneira mais democrática, né, de você disponibilizar recurso. Então, a gente teve um período muito positivo, inclusive para o cinema, mas não só para o cinema, mas esse cinema, como uma das linguagens que tem mais custo elevado, os editais viabilizaram muito, potencializaram muito a realização do cinema, o fortalecimento do cinema brasileiro. Pois bem, com o desmonte da cultura, com o desmonte do Ministério da Cultura e com o desmonte de todas as políticas públicas, não só da cultura, né, gente? Da cultura, da saúde, da educação, do meio ambiente, enfim, do Brasil, o desmonte do Brasil, a gente vive esse pandemônio, porque isso não é uma pandemia só, é uma pandemia e um pandemônio. Então, assim, essas políticas emergenciais, como a Lei Aldir Blanc, eu acho que elas só contribuem. Agora, como tudo, como todas as políticas públicas, precisam, né, ter representantes, precisa ter fiscalização, precisa ter a sociedade civil também gerenciando esses recursos, gerenciando essas políticas,
para que elas realmente fiquem, né, a todo momento sendo repensadas, né, reavaliadas e ajustadas ao longo do processo. Mas, assim, é fundamental que a gente mantenha minimamente políticas públicas para manter viva a nossa cultura, não só do cinema, mas de todas as linguagens artísticas, né? É fundamental. Então, essa lei municipal, porque a gente precisa na esfera federal, municipal e estadual, né? Porque as três esferas se complementam, cada uma tem seu papel e sua função. Então, a gente aqui, por exemplo, está engatinhando agora, né? Eu reverencio a gestão da Úrsula Vidal, porque eu acho que é uma mulher que veio, sim, com muita vontade, é uma pessoa que eu admiro profundamente, que é muito lúcida e que tem muita vontade de acertar, sabe? Eu acho que tem os percalços e tem os desafios da própria política, né? Do jogo político, que é complexo, mas eu acho que a Úrsula tem contribuído da melhor maneira possível, tem dialogado com o Brasil todo, e eu me sinto muito bem representada por ela, sabe? Então, eu aposto que a gente consiga ter alguns avanços, né? Mas é preciso ficar atento, é preciso ficar ligado, é preciso estar... neste exato momento, por conta do festival, que suga muita minha energia, meu foco, eu estou acompanhando, porque eu tenho alguns parceiros que estão lá dentro representando o audiovisual. Mas eu não estou lá dentro. Eu fui até convidada e tal, mas eu falei, gente, eu não dou conta. E aí eu estou acompanhando por fora, sabe? Mas eu acho fundamental a gente ter lei estadual, lei municipal, e não só emergencial, e não só na pandemia, sabe? Isso tem que ser política de Estado, isso tem que ser política, sabe, do federal, municipal, estadual, de todos os políticos que vêm, que têm uma clareza, um propósito, uma visão de mundo, sabe? Para além do seu umbigo, né? Que consegue se dar conta do quanto a cultura contribui, né? Para o crescimento de uma nação, né? Para o pensamento de uma nação, para a identidade de uma nação, tem que fortalecer a cultura. Ok. Pois é. E aí, eu queria que tu pudesse falar para a gente também sobre o Festival Amazônia Doc, né? Que tu és a pessoa responsável por ele. E aí, como é que se dá? Como é que ocorre? Então, a gente tem esse ano atípico, né? Com a pandemia. A gente, devido a toda essa trajetória aí, né? Cheia de desmonte, a gente não tinha edital. O último edital foi o edital ainda do Volta Temer, né? A gente queria fora Temer, mas hoje em dia, né? A gente acha o Temer a quinta maravilha do universo, perto dessa coisa que está aí. E aí a gente botou na lei semear e fomos para campo, porque ainda temos essa dificuldade, né? Tudo bem, temos a lei, temos a isenção fiscal, mas temos que também nos adequar aos interesses de determinadas empresas, né? Então, o modelo ainda é um modelo que eu acho que precisa ser repensado. Eu acho que o ideal é a gente ter um fundo, né? E ter as bancas que avaliam os projetos e tal, porque a gente tem que ir lá e tem que fazer, na verdade, um bem bolado com a empresa que simpatiza com o teu projeto, né? E aí você se adequa à imagem que aquela empresa, né, pode ter se relacionando com o teu projeto. Então, a gente precisa vencer isso para conseguir empresas interessadas, porque senão tu fica com a tua carta embaixo do braço. Ou então tu pendura na parede, entendeu? Porque se você não tiver um trânsito melhor, um lobby, uma facilidade, sabe? Para entrar e para... É muito difícil captar. É muito difícil, entendeu? Mas ok, como a gente já tinha um projeto mais consolidado, né? Digamos assim, um projeto que validava o que está prometendo, né? E que tem um projeto que ele tem uma amplificação até internacional por conta dos países que também participam, né?
Bolívia, Venezuela, Peru, Equador, Colômbia, é o Brasil e mais os 8 países que compõem o território amazônico. A gente conseguiu, mesmo que no meio da pandemia, porque quando a pandemia chegou, a gente parou tudo, inclusive suspendeu o festival, porque ele ia acontecer e não tinha como acontecer nada, a gente não sabia nem se a gente já está vivo, né? Todo mundo entrou, né, numa ciranda de impacto de vida muito profundo. E eu, principalmente, na minha família, tive vários problemas também, sabe, com contaminados de Covid, pessoas próximas e tal. E a gente retomou a possibilidade de fazer o projeto online em junho. Em junho. Eu, tipo assim, 1º de junho eu levantei e falei assim, hoje eu volto à vida, porque não dá para ficar de braços cruzados. E aí eu retomei conversas que pararam lá no meio do caminho em março, e as pessoas falaram, adapta para o online, porque a vida agora vai ser toda online, a gente vai ter que aprender a lidar com isso, a viver com isso. E aí eu encarei o desafio, formatei o projeto para uma versão online, e é o que a gente está vivendo hoje. Foi nosso primeiro teste e foi um desastre, gente. A nossa live caiu, né? Deu problema técnico de som, deu problema... E a gente fez hoje para fazer o teste, tanto que a gente não divulgou muito, não anunciou muito. Né? Eu avisei para os patrocinadores que eu não ia fazer retransmissão, porque a gente ia fazer mesmo para afinar. E a live foi maravilhosa, eram só com atrizes mulheres, mas caiu a transmissão pelo YouTube, deu um problema técnico na transmissão do som, e aparecia tudo, mas o som das pessoas que estavam em vários lugares do Brasil não entrava, ficava mudo, sabe? Mas começou, então, tipo, os pré-testes das lives hoje, mas oficialmente é de 12 a 23, 12 é a abertura oficial, vou mandar convite para todas vocês. Bacana. Porque vai ser transmitido, se nenhuma live cair, para todos os países. E a gente vai ter acho que são 56 obras que vão ser disponibilizadas, sempre por períodos, como se fosse uma sala de cinema virtual, porque muitas obras são inéditas, então o realizador só libera por 6 horas. Aí, tipo, o filme entra no ar de 6 da tarde à meia-noite. Você tem esse período para entrar, acessar e assistir. Meia-noite sai do ar. Aí vai ter toda a programação no site, né, com as salas, sabe? A sala de cinema abre tal hora e fecha tal hora. Tipo cinema mesmo, só que online. E eu tinha uma dificuldade, um desafio para vencer, que era a gente aqui só existem plataformas streaming no Rio e São Paulo, né? Netflix, as sedes, essas empresas grandes, Globoplay, Canal Brasil, enfim, essa imensa, a maioria de grandes produtoras e projetos grandiosos só tem lá. E aí eu amarguei a dificuldade de encontrar parceria para hospedar o nosso festival. Então, eu cheguei a conversar com algumas plataformas e os valores que me pediam era praticamente todo o dinheiro que eu tinha para fazer o festival inteiro. Aí eu tinha, assim, sabe, amadurecido uma ideia, porque eu sempre me imponho desafios. Eu acho que para me manter viva e em movimento, eu tenho sempre que colocar alguma coisa ainda um pouco mais difícil para me desafiar, sabe? Eu mesma me desafio o tempo todo. E aí eu construí um projeto que é a primeira plataforma streaming da Amazônia, do norte do Brasil. Eu botei em pé. Eu convenci uma pessoa que tem uma empresa boa, grande, respeitada aqui, de TI, de tecnologia. Eu falei, olha, é isso que eu quero fazer. Eu quero fazer o Amazônia Flix, o Netflix da Amazônia. Estuda e me fala como é. Aí ele estudou, me ligou e falou, olha, eu dou conta. Eu falei, dá conta sem dinheiro? Porque eu não tenho dinheiro para te pagar, eu vou captar ainda o recurso. Mas eu preciso dela funcionando. Ele falou, consigo. Aí me cobrou um valor,
para eu pagar quando eu captar. Mas vocês vão ter a estreia da primeira plataforma streaming só de cinema da Amazônia, Uau. que vai ser colocada no ar junto com o festival. Eita, mulher arretada, hein, Fátima? Fátima Teles. Tô doida por ela, gente, Nossa. pelo amor de Deus. Ave Maria. Eu tô aqui só escutando, eu não falei que ia ser uma aula. Nossa, gente, é tanta coisa que ela tem para falar. Mas Netflix, meninas, anotem. E a gente quer ir junto, né? A gente quer embarcar junto aí. Nessa tanta coisa bacana. Uau! Quando eu chegar em Belém do Pará, eu tenho um livro ainda para lançar aí, chamado Lições de Maria, que é um livro feminista. Você falou em limões, e um dos poemas do livro Lições de Maria diz assim: dos limões que a vida deu a Maria, ela fez uma limonada. Então, quando eu chegar em Belém do Pará, eu quero que você vá para esse lançamento do livro e nós vamos tomar um chopp ou um café, seja o que for, para comemorar essa sua vida de luta. Olha, maravilhosa. Lua cheia, ainda passou um gato preto na nossa tela. Tá ótimo. Sorte. É muita sorte. É muita coisa, é coisa boa, coisa boa. Coisa Xane boa. adora participar, minha filha. Olha, né? Tá tudo combinado, Fátima. Vamos tomar essa limonada e depois... Eu amo limonada. Então, para você ver como é que é a aventura humana de ser mulher, pessoal. Você chega, liga o seu Facebook e recebe um conteúdo desse premiadíssimo. Nossa. A Ziene Castro, com toda essa vasta experiência, né, nessa jornada do cinema na Amazônia, que começou menina, né, mergulhou menina, e vai florescendo como aquelas samoameiras que existem na Amazônia, né? E ainda traz esse presente pra gente, hein? Olha aí. É o brinde plus. Final. É o brinde. Anotem aí, eu vou mandar para vocês. Uau! Vocês prestigiarem lá, porque a gente precisa. Mulheres enedianas. Mulheres, somos todas enedianas, Enedianas. Então, a gente não pode deixar de mencionar que a aventura humana de ser mulher, Ziene, é patrocinado pelo nosso amigo Raimundo Lucena, do Baratão da Calcinha. Ai, eu adoro. Eu adoro falar que nós somos patrocinados pelo máximo. Porque isso é uma grande... É muito sensacional isso, gente. Patrocínio Baratão da Calcinha. É um must. Sorteio de calcinha, mas eu acho que a gente vai fazer uma conversa com o Raimundo para ver se ele arruma para a gente brindes do sexy shop do Baratão das Calcinhas, porque as mulheres não querem calcinha. Muito bom. Então, ele vai tocar uma música para a gente, que a gente já tá em 43 minutos de live. E aí, vamos ouvir uma música gostosa da Amazônia. E aí, essa música eu fiz agora, nós tivemos uma live terça-feira. Toda terça-feira tem alguma coisa, uma live onde chama uma contadora de histórias, são xamã contadoras de histórias, são 7 mulheres. E nessa terça foi só Matinta Pereira. E aí eu fiz umas 3 músicas, né, apresentei, eu vou tocar uma delas aqui. Matinta, 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 Matinta Pereira. Matinta, 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 Matinta Pereira. Um grito de horror no meio da noite, o voo da mata. No dia o chamado na porta das casas, o acerto com a velha matreira Matinta Pereira.
velha feiticeira, Matinta Pereira. De noite vagueia, Matinta, 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 Matinta Pereira. Matinta, 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 Matinta Pereira. Matinta, 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 Matinta Pereira. Matinta, 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 Matinta Pereira. Um grito de horror no meio da noite, o voo da ave permeia. De dia um chamado na porta das casas, eu acerto com a velha mapleira, Matinta Pereira. Velha feiticeira, Matinta Pereira. De noite vagueia, Matinta, 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 Matinta Pereira. Matinta, 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 Matinta Pereira. E maravilha, maravilha. O chamado da Matinta é uma maravilha, o chamado da floresta é uma maravilha. Né? O chamado Viva, dos rios certeza. é uma maravilha. Com certeza. Então, a gente dá aí para a Ziene fazer as considerações finais dela. E agradece muito, Ziene, obrigada, Nossa. porque você veio aqui na Aventura Humana de Ser Mulher e só nos contou grandes novidades. Falou sobre a Eneida, falou do Festival Amazônia Doc, que a mulher criou, foi uma plataforma, minha gente, para sair direto da Amazônia, todos os filmes quentinhos, é direto para o mundo. Então, a gente deixa para você fazer essas considerações finais e agradece a todo mundo que esteve conosco nessa live, live love, live amazônica. Gente, eu acho assim que não tem muito para considerar, não, sabe? Tem muito para a gente reverenciar mesmo, né? Essa mãe Amazônia, reverenciar as mulheres e a gente criar essas pontes. Eu acho que essa pandemia, apesar de eu ter muita resistência com essa tecnologia, porque, de certa forma, a gente não se conecta fisicamente, mas eu acho que ela também trouxe uma possibilidade de conexão como essa que está acontecendo com a gente, que talvez não acontecesse, né? Então, eu acho que tudo na vida tem um lado positivo, né? E eu acho que o lado positivo dessa pandemia são essas pontes que a tecnologia colocou, né? Facilitou para a gente estabelecer novos contatos, né? Imediatos, de 5º grau, né? Então, assim, eu tenho tido uma alegria muito grande de perceber essa potencialidade que a tecnologia dá, sabe? E eu acho que, por isso, a gente perde no contato físico e humano, com a ausência dos eventos, né, presenciais, mas eu acho que a gente ganha nessa expansão, sabe, de possibilidades, né, de se conectar com uma teia muito, muito universal e que abraça, né, a gente, que abraça a Amazônia, que abraça as mulheres, que abraça as causas que realmente importam, né? E eu acho que tem muitas pessoas, sim, que estão conectadas com as causas que realmente importam para manter a Amazônia viva, para manter o planeta vivo, né? E para manter as mulheres, né, com potência, né, com voz, com visibilidade, porque eu acho que nós, mulheres, a aventura humana de ser mulher, ela realmente, eu considero uma das maiores aventuras do planeta Terra. Então, acho que nós temos muito para contribuir, sim, com o nosso planeta. Gratidão. Que lindo! Lindo. Parabéns. Gratidão, Então, meninas, gratidão. Obrigada a vocês, meninas. Obrigada, Gisele, pela música, Que agradece. por abrilhantar esse projeto
Fatinha, sempre com esses poemas incríveis. Você também, Angelina. Fatinha tem vários livros. Obrigada, meninas, por confiarem nessa história, nessa jornada, por serem minhas parceiras, minhas amigas, minhas irmãs, meus amores, apesar de algumas que não acreditam no meu amor. Muito obrigada, querida. Até a próxima. Beijo. Vou mandar para vocês todas as informações. Tá bom, muito obrigada. Obrigada, Tchau, pessoal. Tchau.